inicio a minha aula, né, falando exatamente um pouco, né, da história, né, acerca do sistema, né, de proteção do consumidor, certo? E como que isso se inicia no Brasil, né? Ora, claro que as relações de consumo, elas sempre existiram em nosso país, sempre, né? Insere-se na Constituição de 1988, e a partir daí, né, ocorre o quê? Claro que a nossa Constituição, é importante que os senhores tenham, ela é um diploma máximo, a nossa Constituição Federal ela é um diploma máximo que ela está arraigada em princípios constitucionais, em princípios, onde nenhuma norma pode ir contra a Constituição Federal. Automaticamente, se uma norma infraconstitucional, uma norma que está abaixo da Constituição Federal, ela viola a Constituição, claro que o próprio sistema possui meios para retirar essa norma do ordenamento jurídico nacional. Então, o que aconteceu? Inseriu-se uma legislação, ou melhor dizendo, um princípio, um princípio fundamental das relações de consumo e de proteção ao consumidor. Então, nós temos que primeiro pensar o seguinte, gente, o código ele é do consumidor. Ele nada tem a ver com o fornecedor. Ou seja, o sistema é de proteção à parte mais fraca. Por quê? Porque o código entende por um princípio chamado de vulnerabilidade que a parte mais fraca é o consumidor. Então, o código, nós temos que ter isso em mente, o código chama-se Código de Defesa do Consumidor. Certo? Então, insere-se este princípio. Logo, todas as leis, todas as normas infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição, todas têm que respeitar o quê? Aquele princípio constitucional. Então, essa é a primeira situação. Muito bem, né? Claro que isso, né, esse primeiro começo, ele ocorre, né, existe aí uma semente que foi plantada, né, de proteção ao consumidor, ocorre lá em 1962, né, quando o presidente Kennedy, né, para o Congresso norte-americano, lança essa semente, né, ou seja, um princípio de defesa do consumidor. E na Europa, né, também com uma proteção em 1973. E isso é disposto para nós na Constituição de 88. Então, nós temos diversas instituições de proteção ao consumidor, como o IDEC, né, onde os objetivos é contribuir para o equilíbrio das relações de consumo. Certo? Né? Nós temos também os PROCONs, tá? Que são o quê? Eles orientam, ou seja, eles transmitem o quê? Uma questão de cidadania. Né? Nada mais do que essas relações de consumo, gente, né? Quando elas estão ocorrendo em toda a sociedade, e inclusive aqui, né, nós não temos nem essa dimensão, mas quando você sobe num ônibus e paga uma passagem, ali você está tendo uma relação de consumo. E a mesma coisa é essa nossa também situação aqui. Os senhores são consumidores, né? E, como tal, tem a situação protetiva, o sistema protetivo no CDC. Muito bem. Então, falando dessas relações de consumo, o PROCON é um órgão administrativo. Detalhe, o PROCON, isso é importante, a competência desse PROCON, ela se dá tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera federal. Ou seja, os PROCONs podem ser criados em pequenas prefeituras do interior, por exemplo. Tá? Então, só para você ter uma ideia como isso deve estar altamente agregado à sociedade brasileira como um todo. Muito bem. E, finalmente, temos o Código de Defesa do Consumidor. Como eu falei, gente, nós temos uma Constituição Federal e temos uma lei infraconstitucional, certo? Que, claro, ela não pode haver nenhuma norma que contraria aquele princípio básico de defesa do consumidor. Certo? Então,
Ele é um instrumento de proteção, proteção do consumidor.